Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Carlão e é um prazer recebê-lo aqui. Você com certeza conhece essa linda ave, o pinta-silgo, ou pinta-silva, como muitos de nós o chamamos. Essa avezinha, amarelo e preto, é muito comum em quase todo o Brasil. Agora, um pinta-silgo vermelho e preto, eu tenho certeza que você nunca viu voando por aí. É que este pequeno e lindo animal não é da fauna brasileira. Há até alguns relatos de que ele exista sim, no extremo norte do nosso país. No entanto, legalmente não é um animal silvestre, ou seja, não é um animal que está na lista de animais da fauna brasileira. Esta ave é o pintacilgo da Venezuela, ou também conhecido como tarim da Venezuela. É um pequeno pássaro da família Fringillidae, originário da América do Sul tropical, norte da Colômbia, da Venezuela e da Guiana, onde são conhecidos como cardenalito. Esta ave se tornou muito famosa quando, a partir dos anos de 1920, um criador alemão descobriu que o pintacilgo da Venezuela se cruzava com fêmeas de canários domésticos, dando origem a um mestiço com fator vermelho. Esse fator vermelho é uma característica genética que possibilita às aves ter uma plumagem vermelha, coisa que até então não existia nos canários domésticos. E só foi possível graças a esse cruzamento de pintacilgo da Venezuela com os canários domésticos. O canário doméstico é o nosso conhecido e famoso canário belga, também conhecido como canário do reino. O cruzamento do canário belga, de uma fêmea, na verdade, do canário belga, com o pintacilgo da Venezuela, dá origem ao conhecido pintangol F1, ou simplesmente F1. Apesar de ser bastante comum, a legislação do nosso país não permite esse tipo de cruzamento entre animais de espécies diferentes. Isso é proibido no Brasil. O grande detalhe em relação ao fator vermelho nos canários domésticos se deu também lá no início do século XX, quando um outro criador alemão descobriu que os F1s, ou seja, os filhotes que tinham origem no pintacilgo da Venezuela com a fêmea de canário belga, eles poderiam ser férteis. Muitos deles, na verdade, são. Daí, então, foi possível fazer outros cruzamentos que chegassem a um canário belga, um canário doméstico com fator vermelho, com a capacidade de ter a plumagem vermelha. Este episódio originou uma grande procura destas aves e, infelizmente, aumentou a sua captura na natureza. Desde 1940, a captura é ilegal, mas o pintacilgo da Venezuela é cada vez mais raro na natureza e é considerado uma espécie em grande perigo de extinção. Para além da captura ilegal, também a redução do habitat natural para a agricultura constitui uma grande ameaça a essa espécie. O pintacilgo da Venezuela é também conhecido como tarim, como eu já disse aqui, ou tarim da Venezuela, e tem se tornado comum entre os criadores brasileiros. Comum também tem sido suas mutações. Sendo breve aqui neste vídeo, temos o ancestral, que é justamente o animal que tem a plumagem vermelho e preto, como os que existem na natureza. Além dos ancestrais, as mutações mais comuns são os diluídos e os duplos diluídos. Estes são animais que apresentam certa descoloração em relação aos ancestrais. Existem hoje dezenas de outros tipos de mutações, além das duas citadas e mostradas neste momento. Esse pintacilgo mede cerca de 10 centímetros. Nos ancestrais, o macho apresenta peito, barriga e dorso vermelho, vivo. As asas são pretas, com uma banda avermelhada. A cauda é vermelha, com extremidades das penas também pretas. A cabeça e o pescoço são pretos. O ventre e as penas da perna são brancos. As fêmeas não têm cabeça de cor preto como os machos. O vermelho também é menos vivo
e a cor predominante é o cinzento acastanhado, com as asas e a cauda mais escura, quase pretas. Os filhotes do pintacilgo da Venezuela também são pardos, acinzentados. E aos 3 ou 4 meses eles começam a fazer as mudas de pena, tornando-os com a cor dos adultos. E a cada nova troca de pena, ele vai ganhando aquela plumagem mais característica da espécie. O nome científico dessa espécie é Spinus cuculata. Essa espécie foi descoberta em 1820, na Venezuela. Daí vem o nome popular, pintacilgo da Venezuela, ou tarim da Venezuela. Inicialmente, ele foi classificado como do gênero Carduelis, e posteriormente foi proposta uma nova classificação, passando assim para o gênero Spinus. Até o início do século XX, esse animal era muito comum. Foi se tornando cada vez mais raro e hoje está presente em apenas alguns locais isolados da América do Sul tropical. Na natureza, essa ave prefere os capinzais, as clareiras e bordas de mata. Estão sempre em arbustos, se alimentando de frutos, flores e sementes, mas consomem também pequenos insetos. A reprodução dessa ave na natureza se dá em 2 períodos, de abril a junho, e um segundo período que vai de novembro a dezembro. Já em cativeiro aqui no Brasil, os criadores costumam prepará-los para chocar no mês de outubro até o mês de março. E normalmente as fêmeas ocupam gaiolas maiores, normalmente com 2 ninhos, e a própria fêmea escolhe em qual ninho vai querer colocar os ovos, que pode variar de 3 a 4. Com cerca de 13 dias de incubação, os filhotes nascem, e com mais cerca de 13 dias, eles já estão com toda a plumagem. Em muitas criações, os machos não participam da incubação, nem dos cuidados com os filhotes. Os machos costumam ser colocados juntos com as fêmeas apenas para o acasalamento. E assim que a fêmea põe o seu terceiro ovo, o macho não é mais colocado com ela. Muitos criadores costumam usar uma fêmea de canário belga como mãe adotiva, que eles chamam de ama seca. Nesse caso, os ovos da fêmea de pintacilgo da Venezuela são transferidos para um ninho de uma canária doméstica, de uma canária belga, e ela chocando, ela passa então a chocar aqueles ovos do pintacilgo, e quando os filhotes nascem, elas normalmente, que são boas mães, cuidam desses filhotes até que eles passam a comer sozinho. Essas fêmeas, então, são chamadas de amas secas, mães adotivas. Como a criação dessa ave em cativeiro é bastante comum em muitos países do mundo, talvez a salvação dessa espécie esteja justamente nessas aves que hoje são criadas em cativeiros. Já existem projetos de reintrodução dessa ave na natureza. Assim, elas seriam criadas em cativeiros, preparadas e reintroduzidas em seu local de origem. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero aproveitar e agradecer a você que ficou aqui até agora. Aproveito também para pedir a você que deixe um like nesse vídeo. Isso nos ajuda muito. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. É muito bom falar dessas aves. Eu gosto muito de compartilhar com vocês aqui esse conhecimento e essas pesquisas que eu faço em relação às aves. Não se esqueça então de se inscrever. Eu estarei sempre por aqui. Um abraço e até um próximo vídeo.